O terceiro episódio de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, A Autópsia, abre a segunda temática dessa antologia denominada Solitários, e eu vou comentar sobre esse episódio agora. A trama começa com um homem pulando no teto de um elevador que está descendo para uma mina, que acaba explodindo por conta de algo que esse homem carregava. Vamos então um pouco para frente no tempo, onde o xerife Nate recebe o amigo dele, o Carl, que é um legista que vai ajudá-lo a averiguar os corpos para entender o que de fato aconteceu naquela mina. A Autópsia é esse episódio dirigido pelo David Prior, que é mais conhecido por ser o diretor do Mensageiro do Último Dia, ou em inglês Empty Man, que é um filme que eu não assisti ainda, que foi lançado em 2020, mas sempre que eu vejo algum texto falando sobre esse filme, é enaltecendo o quão estranho ele consegue ser e até assustador no processo. O roteiro escrito pelo David S. Goyer é baseado num conto do autor Michael Shea, e a princípio é muito mais sobre esse mistério e essa investigação, já que quando o Nate encontra o Carl, ele começa a contar tudo o que aconteceu anteriormente, então a gente vai para esse flashback para entender sobre o desaparecimento estranho de pessoas, inclusive do que aconteceu com o homem que explodiu a mina. O homem, que era conhecido como Ed, saiu uma noite para ver uma chuva de meteoros e acabou nunca voltando para o trabalho depois. Porém, esse mesmo homem foi encontrado em um outro lugar atendendo pelo nome de Joe, e junto com ele estava uma estranha bola de pelos, que foi o que ele acabou jogando na mina e explodindo. E a partir desse ponto, o episódio começa, e a narrativa começa a flertar mais com esse lado sobrenatural, envolvendo essa questão de alienígenas, abdução e controle mental. Porém, para mim, o episódio cresce muito quando a gente tem um excelente ator, F. Murray Abraham, ficando sozinho para ele trabalhar ali nos corpos, para ele fazer o trabalho dele de legista. E eu acho que talvez o episódio fosse ainda melhor se fosse única e exclusivamente nessa única locação, só com esse personagem investigando os corpos, falando suas teorias enquanto ele tá gravando ali naquela fita dele ali, que seria muito mais interessante de ser visto, tipo, de a gente ver as teorias dele fazendo ligações ali do que pode ter acontecido, e a gente voltando, ou não, no caso, no passado para ir tendo esse cenário todo construído, porque eu acho que o episódio, ele quer tanto dar um background do que aconteceu inicialmente, que parece que ele demora para de fato começar e entrar onde de fato ele é bom. Inclusive, acho interessante pontuar como que o Carl cria um contraponto ao Mason do episódio Ratos no Cemitério, no sentido de que ambos trabalham com corpos, né? O Carl é legista, o Mason cuida do cemitério, só que o Mason, como eu havia dito no vídeo anterior, ele é muito desrespeitoso com aqueles corpos, enquanto que o Carl, que é muito mais invasivo no trabalho dele, é um cara muito mais respeitoso com aquelas pessoas. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o episódio, deixa um like, não custa nada e me ajuda muito. A Autópsia é um episódio relativamente simples, que muito do desconforto acaba vindo justamente dos closes que são dados ali nos corpos das pessoas que morreram e do trabalho da autópsia do Carl, que tipo, a câmera vai lá dentro, ela mostra ele fazendo a incisão, tirando os órgãos, é meio desconfortável. Eu achei até engraçado, porque na minha cabeça eu via coisas desse tipo quando eu era mais jovem e não me causava desconforto algum. Só que vendo dentro do episódio, em alguns momentos me dava tipo uma afliceta, assim, tipo uma aflição de estar vendo aquilo, o que eu acho que é muito positivo. E aí a gente tem a virada dentro dessa história que não é exatamente surpreendente, justamente pelo fato de a gente já ter tido uma introdução anterior que meio que deixa isso claro, de que dentro do corpo do Joe tem um alienígena. Não é exatamente algo assustador ao meu ver, mas muito fascinante. Eu fiquei capturado para ver a criatura contando sobre o fato da espécie dela, do que eles deixaram para trás, deles já estarem ali na Terra tomando o corpo de diversas pessoas que já derrubaram civilizações e tal, dessa questão do controle mental. É uma mitologia muito interessante aqui, que deixa aquele gostinho de quero mais, que eu acho que para dentro desse tipo de história de antologia é algo extremamente bom, tipo, é um elogio você ficar com vontade de saber mais sobre alguma história ou algum universo em particular que é contado. E tudo isso acontecendo com o Carl preso, enquanto o Joe tá fazendo uma autópsia em si mesmo para tirar o alien que está ali dentro dele. Que a criatura em si, ela não é exatamente asquerosa, grotesca, parece um polvo com um quesinho ali de alien, mas nada tão surpreendente assim também. E ele tá tirando a criatura porque ela vai para um outro host, que no caso é o próprio Carl, e há todo um paralelo com o fato do alien ser uma espécie de câncer
que acaba ligando-se com o fato do Carl ter um câncer que vai matá-lo em tipo 6 meses, como o personagem diz no começo do episódio. E talvez seja justamente nesse lugar conhecido de aceitar o seu destino que o F. Murray Abraham traz uma calma inesperada para o personagem no clímax, nesse confronto entre esses dois personagens. E ao contrário do que a gente viu no episódio 1 e no episódio 2, eu sinto que o protagonista desse terceiro episódio, ele acaba sendo muito mais nobre e ele acaba vencendo ao final. Só que o Carl tem que fazer para conseguir vencer a criatura é uma cena muito angustiante, dele furando os olhos, colocando o bisturi dentro dos ouvidos. Nem gosto de pensar, mas deixa em aberto o final de... Quando o Nate chega, ele faz o que estava no corpo do amigo de queimar aquilo e escutar a fita, ou o alien conseguiu sobreviver ainda assim? O que você acha? Deixa aí nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!